boa noite. Está começando mais um Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a erradicação do trabalho infantil em Passo Fundo. Uma das minhas convidadas é Elenir Chapuz, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula. É uma alegria a gente ter esse espaço aqui para poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante e também de difícil execução, né? Mas uma discussão pertinente nos dias atuais e que nós precisamos fazer essa conversa aqui no município de Passo Fundo. Nós também vamos conversar com Noeli Bareia, que é técnica em enfermagem do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Boa noite e também seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada. Eu quero iniciar então a nossa entrevista, Elenir, falando então sobre o trabalho conjunto que é realizado pelas diversas entidades para o combate então ao trabalho infantil. Na verdade, a questão do trabalho infantil é nacional, né? E o MDS tem uma pactuação com os municípios com o propósito de, através de programas, de serviços, de erradicar o trabalho infantil do nosso meio. Nós temos, por exemplo, na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é responsável por fazer o acompanhamento e a execução do serviço relacionado com o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Também os CRAS do município têm uma participação muito grande, muito efetiva, porque as crianças são acompanhadas, as crianças ou adolescentes são acompanhadas pelo CREAS, mas elas são inseridas nos serviços de convivência, fortalecimento de vínculo nos CRAS. Então, é um trabalho conjunto da Secretaria, em relação a isso. Outra questão é a articulação que o município tem mantido com a rede intersetorial, com outras políticas públicas, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o próprio Sereste, enfim, com escolas, com inúmeros parceiros, para que juntos a gente possa construir isso e poder, no primeiro momento, identificar aonde está o trabalho infantil, o que causa o trabalho infantil, e depois a gente poder, de alguma forma, delinear outros caminhos, outras propostas para retirar, então, essas crianças dessa situação. E Noeli, no caso de vocês, então, qual que é o papel do Sereste nesse debate, então, em torno desse assunto, que é um assunto muito delicado, o trabalho infantil? O nosso centro de referência, ele atua, então, em 62 municípios, dando essa retaguarda. E nessa questão do trabalho infantil, a gente já vem trabalhando há quase 3 anos em parceria, então, com a SENCAS, com o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e BGE, outras parcerias, que nos ajudam. E então a gente atua nos municípios onde nós temos uma dificuldade maior, que é aqui em Passo Fundo, porque tem muito a ver lá o trabalho infantil com a cadeia produtiva. Então é mais complicado, porque os municípios, quando acontece um acidente, geralmente eles não notificam esses acidentes com esses jovens, com essas crianças, Então fica um pouco mais difícil de nós fazer uma estatística para ver quantos acidentes estão ocorrendo, quantas crianças estão em situação de trabalho infantil, as crianças que acompanham os pais na lavoura, que ficam expostos aos agrotóxicos, que ficam expostos ao sol, que ficam expostos aos riscos de queda de árvore, de acidentes que causam corriqueiramente no trabalho da agricultura, dessa agricultura familiar. Então é mais difícil de nós chegar até eles. E também é bastante comum, porque a nossa região ela é extremamente agrícola, E as famílias têm uma cultura de que os filhos têm que ajudar em casa, têm que estudar, é claro, na maioria dos casos, mas também tem que se dedicar ao trabalho, então, na lavoura, e isso é muito preocupante também. Também, principalmente porque existe esse tabu, então, que eles dizem, quando tu chega nessa família, o pai geralmente diz, eu trabalhava desde pequeno e não tive problemas, Então, por que meu filho não pode trabalhar? O meu filho ele tem que ir junto para a lavoura para aprender como se trabalha a terra,
porque eles têm essa visão que a criança, se ela não trabalhar, ela vai ser um desocupado, né? Então, tem que ir junto para a roça desde pequeno. Tem crianças que acompanham os pais desde que nascem, porque na agricultura familiar tem essa questão de não ter o acesso, né? É mais difícil o acesso até a cidade para deixar numa escolinha. Não que não tenha escolinha, tem. O município oferece escola infantil, só que o pai não tem condição de levar muitas vezes essa criança, porque é longe, às vezes fica 8, 10 quilômetros da propriedade, então ele tem que levar junto para a roça. Então é bem complicado, porque daí a criança está exposta aos agrotóxicos desde pequeno, que vai acarretar um problema de saúde grave futuramente para essa criança. Uma questão que vai dar problema de físico, mental, né, no desenvolvimento muscular dessa criança. E vai, com certeza, um jovem de 28, 30 anos que está trabalhando na agricultura, ela vai ter problemas sérios, problemas de coluna, problemas de pele, de câncer, né, de pele em função do sol. Problemas psicológicos em função do agrotóxico, que é muito usado. E então a gente chega até essas famílias para tentar diminuir esse impacto que causa e tentar levar até eles o conhecimento que não deixa seu filho exposto ao trabalho infantil, porque a criança ela tem que ser criança. E na agricultura familiar é muito difícil a criança ser criança. Ela trabalha desde cedo. Então não é a questão de acompanhar o pai, porque ela acompanha o pai, mas ela também trabalha. Então quando tu começa a explicar isso para eles, muitas famílias aceitam e muitas famílias não aceitam. Então, nessas famílias que não aceitam, é que o Sereste vai, acompanha e tenta fazer um trabalho conjunto com essa família, para que eles tomem consciência que a criança, ela precisa aprender, mas não dessa forma. Basicamente, o que o Sereste realiza, então, é a prevenção. Prevenção. Né, junto a essas famílias. É a prevenção. E Elenir, no caso de Passo Fundo, no nosso município, mais especificamente a gente falando, qual é a realidade do trabalho infantil? Ela é mais comum do que a gente imagina. Na verdade, assim, existem várias formas de trabalho infantil, né? Existe aquela que está explícita, né? Existe a forma das crianças que muitas vezes acompanham os pais, que vão juntar material reciclável, muitas vezes vão para sinaleiras, né, a pedido dos pais e sobre o monitoramento dos pais, né. Existe o trabalho infantil também relacionado até mesmo dentro da própria casa, muitas vezes, por exemplo, uma menina de 12, 13 anos, muitas vezes fica responsável por 4, 5 irmãos menores, não que ela não possa auxiliar nisso, né? Existe um paradigma muito grande em relação ao que pode, o que não pode, enfim. Mas se ela está substituindo o trabalho de um adulto, isso já pode ser configurado como trabalho infantil. Então tem algumas formas que elas são mais visíveis, né? Outras nem tanto. Eu diria assim que nós, num todo, a nossa maior dificuldade em relação a isso é a questão mais cultural, né? Como a Noeli estava colocando. Tem aquela cultura lá na família, tem aquela cultura da sociedade. Nós já tivemos assim alguns momentos de poder discutir isso em seminário, em reuniões, na própria imprensa, e há assim 90%, 99% da sociedade, ela não vê problema nisso, né? Então isso também dificulta um pouco. Não que a criança não tenha que ir aprendendo aos pouquinhos dentro de casa, como é que arruma uma cama, auxilia a lavar uma louça, pode ter algumas tarefas, mas de acordo com o seu crescimento, que não vai prejudicar tanto a saúde, como fisicamente, como psicologicamente. Como você mesmo disse, tem que ser uma tarefa, não uma obrigação. Exatamente. Então tem que saber definir o limite nisso. Não tem que haver... A partir do momento que uma criança ou um adolescente passa a substituir um adulto em determinada tarefa, né, em determinado trabalho, digamos assim,
já se configura como um trabalho infantil. Então, assim, não tem como nós ter uma clareza assim, exata de números, né? Nós temos alguns números que são acompanhados pela secretaria, né, que é em torno aí de 40, 50, né, famílias que estão em acompanhamento, mas eu acredito que talvez a gente tenha um pouco mais, né, por conta dessa questão cultural, uma questão que já vem de geração para geração. Eu trabalhei, não tem problema que trabalhe. Pode trabalhar. Existem legislações que o adolescente pode estar inserido como aprendiz, depois pode estar inserido dentro de determinados trabalhos, desde que seja garantido, né, dentro da lei, enfim, atenda aos requisitos de não ser insalubre, perigoso ou noturno. Então, isso pode acontecer. E que isso não prejudique a parte da educação, a parte do lazer dessa criança ou desse adolescente. Então, é algo assim para ser muito ainda trabalhado, eu acredito, né? Mais por uma questão cultural, nem tanto por uma questão de legislação, porque a legislação está aí. Existem metas do Brasil até 2020, erradicar completamente o trabalho infantil e, se não erradicar, pelo menos diminuir bastante, né? Então, é algo que a gente precisa ir construindo, ir trabalhando, né? E, Noeli, esse debate ele não tem prazo para acabar, né? Inclusive, no início de outubro foi realizado um seminário regional promovido pelo Sereste, com apoio, né, das Sencas, para debater, então, essa questão do trabalho infantil. Quais foram as principais dúvidas que foram trazidas, então, pelas pessoas que participaram desse debate? Na verdade, o seminário ele aconteceu ontem, dia 5 de outubro, e teve a participação, então, de vários segmentos, como questão dos assistentes sociais, dos enfermeiros, dos municípios, dos psicólogos, de vários segmentos, né? E assim, a gente vê assim, uma dificuldade de entendimento do que é trabalho infantil e o que não é trabalho infantil. O que pode e o que não pode. Essa é a maior dúvida, porque fica uma dúvida no ar assim... o trabalho infantil, se você chega para uma família e diz que não pode, você já é assim, não é bem recebido. Então, assim, essa dúvida todos têm. O que pode, o que não pode? O que é trabalho doméstico, o que não é trabalho doméstico? A menina, ela pode arrumar a cama, ela pode lavar uma louça, isso é ajudar ou isso é trabalho infantil? Então, assim, tem bastante essa dúvida do que é o trabalho infantil. Muitas pessoas não sabem o que é essa sigla PET, que o PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E a gente tem essa dificuldade de participação da comunidade, da sociedade, até mesmo assim quando a gente vai até as escolas, porque nós temos um trabalho junto com a educação, que o professor ele tem um olhar maior sobre a criança, porque a criança passa o dia todo junto com o professor. Então ele sabe quando a criança está cansada, por que aquela criança está cansada? Porque está trabalhando, o que está acontecendo na casa dela. Então, quando a gente chama os professores muitas vezes para conversar sobre esse tema de erradicar o trabalho infantil, de combate ao trabalho infantil, a gente percebe um certo desconforto deles em questão assim de denunciar. É uma questão assim que eles não entendem ainda direito que o trabalho infantil ele é proibido para menor de 14 anos, não importa a situação que for, é proibido, isso está na lei e a gente tem que fazer ser cumprida essa lei. Então a gente faz esse trabalho de conscientização junto com os professores, junto com as unidades de saúde do nosso município e desses outros 62 municípios, e todo mundo trabalha nessa questão. O que eu vejo mais na questão do seminário, que a gente fez esse seminário, mais para um debate, né? Um debate junto com todas essas entidades, com esses participantes, onde teve na parte da tarde, então, um grande debate da comissão do PET e dos participantes, onde foi feito questionamentos em relação a esse trabalho,
do trabalho infantil, e nesses questionamentos surgiram até sugestões, né, de melhorar mais ainda essa questão da nossa comissão, de nós desenvolvermos outros tipos de ações para tentar eliminar, né, o trabalho infantil. Mas eu acho que foi bem produtivo, foi um seminário muito bom, teve participação da comunidade em geral, de outros municípios que vieram, né? Então isso é gratificante para nós que trabalhamos meio que direto nesse combate, né? Porque eu sempre digo que é difícil tu erradicar, mas combater tu pode todo dia, né? Tu vê uma criança em situação de trabalho infantil, você pode denunciar, você pode falar com o Conselho Tutelar. Então, o Conselho participou do seminário bem ativo, o Conselho Tutelar é bem ativo, não só em Passo Fundo, mas em toda a região. Então, a gente conta com o trabalho do Conselho, da abordagem, né, e estiveram todos presentes no seminário. Eu acho que teve um bom retorno para nós. Foi muito agradável fazer esse seminário em parceria com nossos parceiros, né? E a gente só tem a agradecer a presença deles e que eles nos ajudem nesse combate, porque cada um fazendo a sua parte, a gente vai longe, né? E Elenir, qual a tua avaliação então desse seminário que já se tornou tradicional em Passo Fundo e que abrange então aí mais de 60 municípios? Olha, na verdade é bastante positivo, né? Nós estávamos na preparação do seminário preocupados em que aspecto abordar, porque na verdade o seminário ele tem um evento, enfim, ele tem que ter um objetivo, né? A gente tem que sair dali com algumas metas traçadas, enfim, com algumas novas ideias, sugestões, e a nossa preocupação maior foi essa, justamente de fazer um debate, de pensar nesse contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Porque há 3 anos atrás, quando foi composta a comissão do PET, a nossa realidade era uma. Nós tínhamos mais possibilidades, nós temos uma sintonia muito grande com o Ministério do Trabalho e Emprego na questão dos encaminhamentos para a aprendizagem, com os sistemas S também. E, enfim, a gente tinha um fluxo muito interessante, muito interligado, porque a comissão conseguiu assim se solidificar de uma forma muito consistente, né? Até porque não é possível buscar resultados sozinho. De maneira nenhuma. Precisa desse conjunto, né? Um colaborando de uma forma, outro ajudando de outra. E foi isso que aconteceu, né? Em relação à comissão do PET, nós começamos dialogando com o Ministério, dialogando com a escola, dialogando com o Sereste, dialogando com os índios, porque tem toda aquela questão dos índios, com os caciques. Então, nós fomos para todos os espaços possíveis e tentando agregar e construir junto, pensar junto, de que forma, cada um não precisando sair muito do seu contexto, do seu espaço, mas sentindo que somos todos, né, uma equipe só e podemos trabalhar dentro do nosso trabalho, ali onde estamos inseridos, fazendo para todos e por todos, né? Então, eu acho que nós atingimos o objetivo do seminário, sem dúvida, porque foi assim bastante rico de informações, também de pensar esse contexto hoje, que nós estamos com mais dificuldades dos encaminhamentos para a aprendizagem, porque a economia não está muito boa, porque os adultos estão tendo dificuldades da inserção no mercado de trabalho, então as empresas estão com certas contenções, né? Então, a gente precisa pensar agora, então, novas estratégias, de que forma nós vamos fazer esse combate, porque também pensamos que temos que tentar retirar essa criança ou esse adolescente do trabalho infantil, mas temos que oferecer algumas alternativas. Não basta somente ir lá fiscalizar e autuar e multar, e não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, mas você pode fazer outra coisa, você pode fazer um curso profissionalizante, você pode entrar num sistema de aprendizagem. Então, esse foi o maior foco, né, de pensar novas estratégias, e eu acredito que foi muito legal, assim, muito produtivo nesse sentido, né, a gente pôde sair assim otimista e pensando que temos mais pessoas engajadas nesse processo. Elenir e Noeli, então eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje destaca a erradicação do trabalho infantil aqui em Passo Fundo e também na nossa região.
volta com o programa Cidadania e Atitude, que nessa noite destaca a erradicação do trabalho infantil em Passo Fundo e também na nossa região. As minhas convidadas são Eleni Chapuis, secretária adjunta da Sencas, e Noeli Bareia, técnica em enfermagem do Sereste. Elenira, eu quero iniciar então esse segundo bloco do programa comentando então os casos que são identificados no nosso município. Eles acontecem, enfim, essa verificação através de um trabalho que é realizado pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Exatamente. A questão da inserção, então, de alguns adolescentes, normalmente são adolescentes, essa fiscalização é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Nós temos lá os auditores, né, fiscais, inclusive eles fazem parte da comissão, temos, né, o nosso vice-presidente da comissão é um auditor fiscal, e vai até as empresas, então, verificar, e, enfim, é um trabalho que faz parte, né, já das tarefas do Ministério do Trabalho e Emprego, verificar se há, entre outras demandas, né, se existem adolescentes inseridos de forma irregular nas empresas, né. E normalmente essas empresas são de que ramo, com que frequência acontece essa verificação também? Em relação à frequência, eu não poderia assim te dizer exatamente, né, porque como é o Ministério que realiza, fica um pouquinho mais complicado. Mas o ramo do comércio, né, mercados, assim, existem algumas situações pelo que a gente tem conhecimento, oficinas, são as mais assim habituais, né, que tenha. Lavagens, né, lavagens de carro, então, pelo que a gente tem conhecimento, que chega até nós, são os locais assim que mais tem casos de adolescentes inseridos de forma irregular ou não realizando aquilo que é a proposta, né, da aprendizagem, nesse caso, né. E Noeli, em decorrência então desse trabalho irregular das crianças, acontecem muitos acidentes. Você trouxe aí uns números para destacar para a gente sobre isso. Em 2015, então, nós tivemos 17 notificações de acidente de trabalho grave com jovens menores de 18 anos. Desses 17 casos, então, 4 foram notificados no interior, não foi em Passo Fundo. Então, em Passo Fundo tivemos 13 notificados. E esse ano nós já temos, então, na faixa etária de 15 a 18 anos, 4 casos. Esses 4 casos são de jovens que trabalham na rede de supermercado. Não teve outras notificações, a gente está aguardando, por isso que a gente pede, então, que os municípios notifiquem, façam a notificação dos acidentes para nós poder divulgar então os números e em cima desses dados poder então desenvolver ações de prevenção. E Noeli, esses acidentes são muito comuns, né? E inclusive, principalmente, a gente estava falando aqui no intervalo do programa, com as famílias do interior que costumam levar as crianças para brincar ou para auxiliar durante o trabalho em cima dos tratores. Então, eu queria que tu falasse também, fizesse uma explanação sobre isso e os cuidados, então, que as famílias precisam ter nesse momento. Sim, tem essa questão, então, das máquinas, né? De acidentes com máquinas. A família geralmente então ela vai pro campo, né, e leva então praticamente toda a família em cima do trator. Então tem em cima da roda do trator tem uma base que é o protetor da roda e essas crianças elas vão sentadas ali. E no momento que o trator está andando, ele tripida e é liso. Então essa criança muitas vezes ela cai e a roda passa em cima. Então é bem complicado. Teve já acidentes esse ano com uma criança, me parece que é de 8 a 9 anos, que aconteceu exatamente isso. O trator passou num buraco, né, e a criança caiu fora e a roda passou em cima. Então é muito triste tu ver e acompanhar o sofrimento dessas famílias, a dor que o pai e a mãe sentem em perder o filho, mas que não tiveram esse cuidado, né, de levar a criança junto e num transporte tão perigoso que não poderia transportar. O trator ele é um instrumento muito agressivo, ele é praticamente um assassino, porque a maioria dos acidentes que está vindo com máquina é com o trator. Então, a gente pede que as famílias
tenham a responsabilidade de não levar os filhos junto. Não levem. Não levem, porque o trator não é um transporte para criança e muito menos para a família. Não tenham esse cuidado e não chorem depois a dor de perder um filho. E, Elenir, outra situação que é bastante comum, principalmente no nosso município, que não é uma cidade urbana, né, é que os pais saem para trabalhar e deixam o irmão mais velho ou a irmã mais velha responsável pelo cuidado dos filhos menores, pelo cuidado da casa. Isso também pode se configurar, em muitos casos, como trabalho infantil. Exatamente, né? Então, a partir do momento que um adolescente, né, ou uma criança, enfim, substitui o trabalho que um adulto deveria fazer, já se configura como um trabalho infantil. Esse é um cuidado assim que se precisa ter. A gente sabe das dificuldades que as famílias enfrentam, que as famílias têm. Muitas vezes tem que optar entre ou sai para trabalhar e, né, ou fica em casa e cuida dos filhos. Mas para isso, né, que a gente precisa estar dialogando, estar conversando, estar vendo a respeito das políticas públicas, de que forma a gente pode acompanhar e auxiliar essas famílias para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Não que os adolescentes não possam contribuir, não possam ajudar de alguma forma, claro que sim, desde que não tenha um prejuízo em relação à escola, em relação à sua faixa etária, que é uma faixa etária que está em desenvolvimento, ao seu momento de ter um lazer, enfim. É isso que a gente, né, procura trabalhar. A gente pode lembrar nesse caso que o município dispõe de inúmeros projetos sociais e oficinas que são realizadas aí pelos bairros que podem inserir então essas crianças em atividades no turno inverso ao da escola também, que é uma forma de facilitar o cuidado das crianças que ficam em casa quando os pais estão trabalhando. Exatamente, nós temos, falando assim a nível de assistência social, né, nós temos os CRAS, que tem os grupos, tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende crianças a partir de 6 anos de idade, né? São várias atividades, várias oficinas, de todas as formas, tem música, tem dança, tem culinária, tem informática, tem muitas, então tem várias opções, né, para que podem ser utilizadas assim para auxiliar as famílias a ficarem protegidos, né? Porque enquanto estão lá na oficina, enquanto estão participando de alguma coisa, estão protegidos, estão sob o cuidado de alguém, e também poder realizar o trabalho e não prejudicando os mais velhos, né? Os irmãos mais velhos, que podem também usufruir da sua condição de jovem em desenvolvimento, né? O que tem que ficar claro, então, é que trabalho, então, para menores de 14 anos é extremamente proibido, a não ser que seja alguma tarefa, né, como educativa, para educar essa criança. E a partir dessa idade, então, a gente tem aquela faixa etária dos 2 anos ali, dos 14 aos 16, que é o de aprendiz, né, Elenir? Exatamente, né? Então, dos 14 aos 16, somente na condição de aprendiz, né? Dos 16 aos 18, pode trabalhar desde que não seja insalubre, perigoso ou noturno, inclusive com direitos trabalhistas, né? Então, como eu disse, tem legislação, tem formas de se fazer, mas existe algo muito cultural, assim, que precisa ser ainda trabalhado, ser vencido. Nosso trabalho hoje como comissão do PET, como serviço na assistência social e outras políticas que também trabalham esse tema, assim como o Sereste, é de nós, assim, procurar aos poucos, gradativamente, ir vencendo essas barreiras, né? E pensando agora nas próximas gerações, enfim, que a gente possa ter uma clareza maior, deixar a criança ser criança, né? Nós sabemos que há muitos anos, enfim, as crianças eram utilizadas como mão de obra barata, as crianças não tinham qualidade de vida, não eram tratadas como crianças. Desde a Constituição de 88, o Estatuto de 1990, então começou-se a trabalhar a doutrina da proteção integral. Só que a gente precisa, em todos os aspectos, ir tirando isso do papel e colocando, mesmo que seja lá dentro da própria família. Enfim, primeiro tentando compreender o que é isso, porque o Estatuto tem tantos anos e ainda não é plenamente compreendido, né? Talvez muito parcialmente. Mas é isso, esse é o trabalho da comissão, esse de sensibilização, de poder falar, de poder, onde tiver um espaço como hoje, por exemplo, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e pensar que cada pai, cada mãe, cada família quer o melhor para o seu filho. E trabalho infantil está incluído nisso, né? No melhor, para a gente pensar no futuro deles.
O Eli, então, além dos acidentes que a gente falou que acontecem aí, então, para quem está, né, nesse risco de trabalho infantil, também tem aqueles prejuízos que são os emocionais e educacionais, ou seja, a criança vai estar cansada, ela não vai aprender da mesma forma se ela estiver trabalhando, com certeza. Exatamente, ela vai ter insônia, ela vai ter dores de cabeça, falta de atenção, dispersão na aula, falta de concentrar, né? Não se concentra na aula, não consegue acompanhar, notas baixas na escola. Ela vai ter problemas do sistema nervoso central, né? Que afeta por essa insônia que causa. Então, ela vai ter problemas neurológicos. E ainda tem a questão questão muscular e óssea que não está completamente desenvolvida, né? Então isso ela afeta bastante essa postura da criança. Então são danos causados que a gente tem que combater, tem que evitar através da informação, porque muitos pais, eles não sabem que se a criança trabalhar, erguer um peso ali, alguma coisa, que vai ter esse problema. Pode ocasionar uma lesão, são pessoas humildes que muitas vezes não têm conhecimento. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, nós como comissão, nós como cidadãos, nós temos que levar esse conhecimento para a família, né? Porque muitas vezes a gente julga, cobra da família, mas eles não sabem os maus que causam e o que fazer para evitar. Então, tem muita criança que ela tem que ser criança, não cabe à criança sustentar a família. Imagine uma criança com 7, 8 anos, ela tem obrigação de sustentar a família? Não, isso quem tem que garantir o sustento da família é o pai, é a mãe, é o Estado, não a criança. Então a gente tem que fazer esse trabalho que a gente já está fazendo há um tempo e levando o conhecimento para essas famílias, principalmente essas famílias do interior, que eles não têm acesso muitas vezes à internet, não têm acesso, às vezes nem luz tem na casa, né? Não tem televisão, eles não acompanham. Levar esse conhecimento para eles, tentar dialogar, conversar e explicar. E eu acho que é só assim, através da educação, da prevenção, que a gente vai conseguir ir diminuindo até eliminar totalmente, né, os danos que causam para essas crianças. Tem que ficar claro que a educação, né, Elenir, é a única forma ou a forma mais importante que a criança tem para mudar a realidade sua e da família, né? Ou seja, se ela estudar, ela não vai ter um trabalho insalubre no futuro. Exatamente, essa é uma questão bem importante, até inclusive foi discutida ontem no seminário, né? Quanto mais cedo, mais precocemente a criança for inserida no mercado de trabalho, menos educação ela vai ter, menos qualidade na educação também ela vai ter, por questão de tempo, de disposição, de saúde para isso, e aí a consequência virá, né? Menos escolaridade, menos possibilidade de um emprego melhor, de uma oportunidade melhor de trabalho, né? E uma coisa importante em relação a isso é que a obrigação da proteção é da família, da sociedade e do Estado. E muitas das vezes isso tudo tem falhado, né? E aí se responsabiliza a criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa olhar e precisa mudar, né? Então, todo mundo falhou. A família falhou, o Estado falhou, a sociedade falhou. E é a criança que vai salvar a pátria, né? Então, tem muito a ver com a questão do olhar para esse tema, do olhar para o trabalho infantil. Dizer que eu comecei a trabalhar com 12 anos, com 10 anos, com 8 anos, não é a solução. E a solução não é colocar as crianças a trabalhar, os adultos que têm que fazer isso, né? Então, Elenir, para encerrar, então, a população que quiser fazer alguma denúncia pode entrar em contato tanto com o Sereste como com as Sencas. Exatamente, pode ligar para a Sencas, 3312-3070, né? Pode ligar para o Disque 100, não precisa nem haver uma identificação, ou pode ligar para o Conselho Tutelar, né? Todos estão dispostos lá a ir verificar a situação. Elenir e Noeli, mais uma vez, muito obrigada então pela participação de vocês no nosso programa. Obrigada, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Ótima noite e até a próxima semana.